a rica e doce palavra do Senhor. Aleluia! Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Glória a Deus. No capítulo de número 10, vamos ler a palavra do Senhor do versículo 1 até o versículo de número 4. Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, 10, do 1 ao 4. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Amém. Podem se acomodar nas suas cadeiras. Aleluia. Meus queridos e amados em Cristo Jesus, para a noite de hoje, culto da família, queria eu ter uma riqueza, tal que o pastor tem, que os obreiros aqui têm, para poder estar ministrando sobre a sua família, para estar instruindo a sua família, para estar vivendo sempre numa paz maior com Cristo e com os irmãos aqui. Nós somos uma família de Jesus. A igreja é a família dele. E eu vejo esses 12 discípulos que Jesus estava ali chamando também uma família. Ele tinha a sua mãe, tinha seu pai, tinha seus irmãos, e mesmo assim ele chamou 12 para ajudar a fazer a obra junto com ele. Aleluia! E chamou os 12 discípulos, apóstolos, obreiros, como queiram. Mas eu vejo que ele chamava também de irmãos, porque era uma família que ele instituiu para fazer a sua obra. E desses irmãos que Cristo chamou para a obra, eu vejo alguns que se destacam de forma positiva ou até de forma negativa. Eu intitulei como 3 amigos, que eram Pedro, Tiago e João. 3 amigos de Jesus. Dos 3, um tinha uma amizade um pouco maior, porque a Bíblia diz que João era o discípulo ao qual Jesus amava. Esse intitulado para João, discípulo que Jesus amava, não é que Jesus fazia diferença de amor entre eles, mas por certo João se aproximava um pouco mais de Jesus do que os demais. E vejo um que era um incrédulo chamado Tomé. Esse tinha uma dificuldade de crer, mas ele era sincero a ponto de dizer: eu não consigo crer. E isso eu vejo uma riqueza também em Tomé. E tinha um que era o traidor, ou qual foi o traidor de Jesus, que entregou o nosso mestre. Na família dele tinha essas pessoas, com qual eu acabei de falar, e outros, com qual se destacam um pouco menos na Escritura Sagrada. E Jesus, quando chamou esta família, quando chamou esses homens para o ministério, a Bíblia diz que ele deu poder para os 12, Aleluia! para curar e expulsar os demônios. Aleluia! Você, meu irmão e minha irmã, como discípulo de Jesus, como uma família de Jesus, eu não vejo que Cristo falou para eles: olha, quem sabe
se vocês passarem perto de alguém que esteja doente, vai que, por um acaso, esse doente vai ser curado. Ou, por uma tristeza do inimigo, você passe por perto de um endemoniado e esse demônio saia. Não, ele não diz talvez, ou quem sabe, ou sei lá, por um azar dessa enfermidade, desse demônio, não. Ele diz, eu dei poder para eles, para expulsar os demônios, Aleluia! Então, por isso, irmão, eu creio que você e eu, como família de Jesus aqui, você tem poder para curar as enfermidades. Aleluia! Você tem poder, meu irmão, para expulsar as enfermidades. Você acha que não tem, irmão? Pode pedir para um discípulo aqui, pode pedir para um deles que ele vai orar por você, a enfermidade vai sair, e não acaso tenha um demoniado nesse momento agora, e entre nessa igreja processo, eu creio que vai sair isso, meus queridos. Eu tirei algumas partes da vida desses discípulos, desses apóstolos de Jesus, dessa família. Encontrei que eles fracassaram também. Um fracasso tal que certo dia Jesus, indo para Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. E samaritano não gostava de judeu, devido a algumas rixas lá de tempos passados, lá no Antigo Testamento. E eles indo passar por Samaria, Jesus falou para alguns dos 12 discípulos, vão à frente, preparem um lugar para me passar a noite, e no outro dia eu seguirei viagem e chegarei a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegam a Samaria e tentam encontrar algum lugar para o mestre passar a noite, eles fecham as portas para Jesus. Eles fecham a porta e não deixam o mestre ali passar aquela noite e ali acomodar-se por um instante. E os discípulos voltam cabisbaixo, voltam derrotados daquela empreitada que o mestre deu e eles não conseguiram realizar. E eles voltando tristes, cabisbaixo, falaram, mestre, lá não querem receber você. Lá eles fecharam as portas para ti e não querem que você passe nem por aquela cidade. E eles ainda continuam falando, mestre, deixa nós fazer como Elias fez, que orou e desceu fogo do céu e queimou aquelas pessoas. Eu quero fazer igual para Elias. Eu quero que queime todos aquela cidade. Jesus, não é a hora ainda. Eu fico imaginando que em ontem Jesus falou para eles, esse fracasso que vocês passaram agora é só um trampolim para a vitória ali na frente. Eu creio que o fracasso vai ficar. Também Pedro teve um certo fracasso. Um dia, Jesus mandou eles irem para o Mar da Galileia evangelizar em outro lugar e Jesus ficou no monte orando. Por volta entre as 3 e 6 horas da manhã, veio uma tempestade, objeto de Satanás para destruir nós, e bateu com vento forte sobre o barco, e o barco quase indo a pique, e Jesus indo ao encontro dos discípulos nessa dificuldade, e eles enxergaram Jesus e não sabiam que era o mestre, e disseram, é um fantasma. Por ser um fantasma, eu não acredito que Jesus era, mas por estar longe, eles não reconheceram Jesus, porque estavam longe, né? E Pedro e Jesus, melhor dizendo, chegando perto deles, falou, não sou um fantasma, é eu que estou chegando. Aleluia! E Pedro falou, se é o Senhor, deixa eu ir até você andando em cima das águas. Eu creio que Pedro não acreditava que Jesus ia dizer, vem até mim então, vem andando. Eu creio que Pedro estava pensando assim, não, espere no barco, fiquem seguros, que eu vou andando e vou chegar até vocês. Mas então Jesus falou, Pedro, salta então em cima das águas e vem até mim. Aí eu fico imaginando Pedro chegou na beirinha do seu barco, ele não se jogou de ponta, não se jogou de barriga. Eu creio que ele segura no seu nariz e se joga. Por um momento ele pensava que iria afundar e as águas endureceram debaixo dos pés de Pedro. Pedro começa a caminhar em cima dessas águas, dizendo glória a Deus, aleluia.